né? Quando eu fiquei sabendo que a Casa de Pedra estava trazendo um pastor Giovanni Porto, eu falei, não pode ser outro, tem que ser o Giovanni de Bitirama. E quando eu vi esse moço, eu fiquei muito alegre, muito feliz pelo fato da gente poder trabalhar juntos no mesmo concílio, na mesma igreja, no mesmo objetivo, que é servir ao Senhor Jesus. Irmãos, eu me sinto muito honrado, muito feliz em receber o convite do conselho, através da vida do reverendo Giovanni, estar com os irmãos aqui, nessas celebrações dos 20 anos da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. Como falei, nós somos a mãe desta igreja, a segunda igreja, e eu trago aqui o abraço do meu conselho, conselho dos quais muitos dos irmãos aqui foram membros da igreja. Quer ver? Eu sei que Casa de Pedra está muito diferente de 20 anos atrás. Muitos irmãos que passaram por aqui, outros vieram somando forças para que a igreja pudesse estar como está hoje, bela, bonita, edificante. Glória a Deus por isso, irmãos. É ruim quando você vai numa igreja e você entra e você percebe que é só um amontoado de gente cantando a mesma coisa. Você já foi em igreja assim? Você já foi em igreja que você chega, o povo está cantando, mas é só um amontoado de vozes. Aqui a gente sente a presença do nosso Deus. Amém. Vocês não fiquem orgulhosos com isso, mas procurem ser zelosos no Senhor em todo o tempo. Façam como estão fazendo, mas façam cada vez melhor, para que Deus continue honrando a vida de vocês. E eu oro por Igreja Casa de Pedra, para que vocês... Falou, Giovanni, já está pequeno o espaço. Deus vai resolver as questões que precisam ser resolvidas. Você crê nisso, irmão? Amém. Você precisa crer. Certas muralhas só caem pelo poder da fé, né? Então, muito bem. Somos amigos já há mais de 20 anos. Não vou revelar a nossa idade. Você me chamou de senhor, mas você também é senhor como eu. E nós temos então essa ligação de amizade e que possamos caminhar juntos o tempo todo, Giovanni. E obrigado mais uma vez pela confiança do púlpito. Espero em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo fale com você. Não espere nada de mim, mas espere que o Senhor fale contigo. Essa semana passada encontrei-me com um rapaz e ele falou para mim, perguntei se ele era cristão, ele disse que não, mas ele temia muito a Deus. Ele falou assim, no dia que o pastor tocar o meu coração, eu vou para a igreja. Você nunca vai entrar na igreja, se depender do pastor tocar o seu coração. Porque quem tem que tocar o seu coração não é o ministro, não é o pastor, mas é o Espírito Santo. É Ele que faz toda a diferença do culto. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. A divulgação do tempo que eu estarei com os irmãos aqui, eu recebi um jornalzinho lá, uma cópia, uma foto, e dizia assim, o legado do passado, a missão do presente. Eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, um texto muito conhecido das Escrituras, Atos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos é a história da igreja, é a narrativa de alguém que colheu informações, que ouviu e que viu coisas acontecerem e que traz para nós uma importância muito grande para os dias de hoje. O legado que a igreja deixou para nós. É bom sempre a gente lembrar que a igreja ela nasceu no coração de Deus. A igreja não é um projeto do homem, a igreja é um projeto de Deus. Deus estabeleceu a igreja para que a igreja exercesse funções aqui. Deus estabeleceu a igreja com propósitos específicos. Deus estabeleceu a igreja de uma maneira muito especial, mas Ele não fez isso de maneira assim velada. Ele revelou isso para nós, qual o desejo dele com a sua igreja, para o povo que se chama pelo seu nome. Hoje nós cantamos um hino aqui, uma música, que falava justamente disso, que nós somos o povo de Deus.
E eu quero compartilhar então o que está em Atos capítulo 2, do versículo de número 42. E nós vamos ler até o verso de número 47. Atos 2, 42, 47. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Deus, obrigado por essa palavra que revela para nós a igreja que o Senhor projetou para que nós sigamos o mesmo caminho. Te agradeço pela história que já foi escrita e te agradeço pela história que estamos escrevendo. Obrigado por esses 20 anos de Casa de Pedra, por tantas contribuições na vida de muitas pessoas que por aqui já passaram. Que esses irmãos continuem focados no propósito de ser a igreja dentro dos propósitos do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e aplique a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, olhando para o texto e olhando para os nossos dias, parece que a igreja, de uma forma geral, perdeu o seu principal foco, ou vem se destoando da sua real realidade, ou da sua real função. A igreja, hoje é possível você encontrar igreja de todos os moldes. É possível você encontrar pessoas que estão em busca de uma igreja perfeita. É possível você encontrar pessoas que não se satisfazem em determinados lugares e elas vão então em busca de encontrar uma igreja. Eu conheço histórias de que pessoas que assim fizeram simplesmente não estão em lugar nenhum, porque não vão encontrar uma igreja dentro dos seus parâmetros pessoais. Nós podemos entender que a igreja ela foi criada no parâmetro de Deus. A igreja não se molda a nós nos moldamos à igreja. A igreja primitiva é um modelo exemplar de igreja para nós, para os nossos dias. É a igreja que Deus idealizou e que através da vida dos apóstolos, a igreja ela começou a tomar forma. Eu me lembro que no texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a fazer ali o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido, Jesus naquele momento ali, ele estava preparando a igreja. Eu faço aqui uma análise pessoal, de que naquele momento, numa pequena montanha, como que se assentado, em uma conversa particular com seus discípulos, uma grande multidão ainda ouvia essa conversa, Jesus ali passou informações para eles, dando dicas para eles e dizendo como que seria a igreja, quais eram os parâmetros que a igreja deveria seguir a partir de então. E quando Atos dos Apóstolos começa, eu me reporto diretamente a esse texto, porque se aquela conversa não tivesse acontecido lá em Mateus capítulo 5, não haveria igreja em Atos dos Apóstolos. Porque o que Jesus faz é estabelecer ali os pilares, e em Atos dos Apóstolos a igreja começa a ser então construída. Eu quero, com base no texto que nós olhamos aqui nesta noite, traçar alguma coisa a respeito das bênçãos decorrentes dessa história que já foi escrita, desse legado que nos foi passado. Porque a igreja hoje ela continua porque o evangelho chegou até nós. E se o evangelho chegou até nós é porque esse evangelho que começou lá no templo, lá com os apóstolos, a igreja daqueles tempos, nós somos um fruto deste mesmo evangelho que foi pregado. E ele alcançou as nossas vidas e a graça do Senhor se manifestou sobre nós. De maneira que nós precisamos estar dentro do mesmo parâmetro da igreja primitiva. A igreja primitiva nos ensina com o seu testemunho, com a história que foi escrita,
o que nós precisamos fazer para sermos essa igreja dentro dos moldes do Senhor. A primeira bênção que nós olhamos, e o texto diz aqui, que perseveravam unânime na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Significa que, meus irmãos, que esta igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que estava vivendo um tempo de comunhão, e esse tempo de comunhão produzia nesta igreja bênçãos, das quais nós devemos também usufruir hoje como igreja do Senhor. Lembrando as marcas da verdadeira igreja: pregação fiel das Escrituras, a administração correta dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, e a aplicação da disciplina bíblica. E olhando para aqui, quando Lucas então relata o Atos dos Apóstolos, eu quero destacar que as bênçãos advindas da comunhão, elas precisam estar presentes na nossa vida hoje, porque elas faziam parte da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos. A primeira bênção da comunhão é a bênção do crescimento. A igreja crescia. Esse crescimento não era um inchaço, mas era de fato pessoas que estavam sendo agregadas. João capítulo 13, versículo de número 35, nós vamos ver que esta igreja que cresce, ela não simplesmente ela cresce de uma maneira desordenada. Nisto conhecerão que todos sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A primeira bênção gerada desta comunhão é a bênção do crescimento em amor. Não é simplesmente um crescimento desordenado, mas é um crescimento que vai acontecer, porque a igreja tem vivido de fato o amor com o qual nós devemos nos amar uns aos outros. Isso significa que os irmãos em Atos dos Apóstolos, a comunhão entre eles em amor, produzia uma grande diferença fora da igreja, e isso agregava pessoas. Se você olhar a história da igreja, Atos capítulo 2, são 120 pessoas que estão ali reunidas. Atos capítulo 2, 41, após o sermão de Pedro, o que acontece? A igreja se expande, são 3.000. Depois, vai somando comigo, 3.000 com 120, 120. Depois, Atos capítulo 3, os irmãos foram presos, a igreja não faz rebelião, mas a igreja se põe diante do Senhor e, reconhecendo a necessidade de intercessão, ela começa a orar por aqueles irmãos que foram presos. E aí a igreja, ela em Atos capítulo 4, ou seja, ela 3.120 pessoas em oração, Deus move as cadeias. Atos capítulo 4, 5.000, só aí já são 8.120. Quanto tempo isso? Quanto tempo essa narrativa de Atos? 1 ano? 2 anos? Meses? Poucos dias? Nós não estamos falando aqui de um tempo longo, mas um tempo em que a igreja estava vivendo um crescimento verdadeiro, porque ela fazia uma grande diferença do lado de fora. Ela não era só a igreja dentro reunida, mas do lado de fora, na prática da comunhão e do amor, esta igreja ia crescendo. O texto que nós lemos diz que a igreja tinha simpatia do povo. As pessoas olhavam para a igreja e viam diferença nela. Atos capítulo 4, 5.000, depois a multidão dos que creram. E Atos 9, 31 ainda diz que a igreja continuava crescendo em número, e daí para lá não se sabe mais quais as quantidades e como que foi que aconteceu. Você sabe que a igreja cresceu e a igreja se expandiu, o evangelho foi espalhado por toda a Ásia Menor. A nossa comunhão, meus amados irmãos, a bênção da comunhão, a bênção do crescimento se evidencia pelo amor que nós nos amamos uns aos outros. O cuidado e o amor de uns para com os outros atrai a atenção do mundo para a igreja. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo de intolerância, os dias em que nós estamos vivendo que falar que é cristão em determinados lugares, você é chamado de homofóbico, você é chamado de que você é intolerante, mas nós como igreja precisamos ser diferentes. Nós não precisamos compactuar com o pecado do mundo, mas nós podemos mostrar que o amor de Cristo é maior do que o pecado, ele pode transformar vidas.
Interessante que esta igreja que vivia em amor, que atraía a atenção da comunidade para dentro de si, eles faziam que não era apenas o amor e esse cuidado, mas Jesus estava evidenciado na vida dos irmãos em Atos dos Apóstolos. É preciso que nós busquemos ter essa evidência de amor entre nós, porque quando nós nos amamos, nós somos fortalecidos. Quando nós nos amamos em Cristo, nós superamos as nossas diferenças. Eu estava olhando para você, Neto, e estava lembrando aqui que eu te conheço já há um bom tempo. Esse cabelo é o mesmo. E eu tenho uma inveja santa desse cabelo seu. Porque quando eu cheguei aqui em Volta Redonda, alguns aqui se lembram de mim, Nilber, Samuel, Elaine, quem mais? Eu me lembro do Vandinho, tocando na banda ainda. Eu tinha cabelo, gente. Eu era diferente. Não era. Essa semana eu fui. A gente, depois que perde os cabelos, a gente vai no barbeiro, paga até mais caro, né? Não sei porquê. Mas eu fui e eu percebi pelo retrato, pelo espelho de trás, eu olhei e falei, eu vou assumir minha careca de fato agora. Vou andar com o cabelo só baixo. E eu estava olhando para você e falei assim, quanto tempo que eu conheço o Neto? E aí, será que eu posso dizer, Neto, eu te amo em Cristo Jesus? Porque o amor se evidencia no relacionamento. E é isso que fazia a diferença da igreja no mundo. O mundo olhava para eles e percebia que Cristo estava presente na vida daqueles irmãos. O amor é a bênção que traz sobre nós e faz com que nós cresçamos. O apóstolo João disse que nós devemos nos amar. Amemo-nos uns aos outros, não para que nós nos amássemos, e não para que nós nos amassemos uns aos outros. A igreja precisa viver e resgatar esse primeiro amor, esse amor que faz com que o mundo olhe para nós e deseje estar no meio de nós. A segunda bênção desta comunhão, ou desta igreja, era justamente a bênção de estar presentes num culto vivo, num culto onde Jesus é presente nele. Muitas vezes nós participamos de cultos, e eu mencionei isso aqui logo no início, porque às vezes nós entramos em determinados lugares em que nós esperamos cultuar a Deus e a gente vê e às vezes o problema é nosso, às vezes o problema não é a igreja, o problema não é o local, mas às vezes nós somos o problema, porque talvez não temos experimentado esse verdadeiro amor. Mas é interessante que essa bênção da comunhão, que é a participação de um culto vivo, Jesus ele traça uma nova percepção de culto para nós. Ele nos leva a entender que culto é relacionamento. E aí eu quero me reportar mais uma vez ao Sermão do Monte, quando Jesus, falando ali a respeito da oferta, do capítulo 5 ainda, ele diz assim, você quando for fazer o seu culto, levar a sua oferta, e ali no altar você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai até o teu irmão, reconcilia com ele, vem e faz a sua oferta. Por que esse texto tem a ver com culto? Jesus está mudando a ideia do culto. O culto para o povo lá de Israel era Jerusalém, o templo e a oferta. Jesus está desconstruindo essa ideia, ele está dizendo que o culto começa no relacionamento. A nossa comunhão é que faz o culto ser um culto vivo, ou um culto morto apresentado ao Senhor. Jesus estabelece que o princípio do culto só pode acontecer se eu estiver em plena comunhão com você. Se eu estiver em plena comunhão com meu irmão, com quem senta do meu lado, com quem lê o mesmo texto da Bíblia que eu leio, que canta os mesmos cânticos, que se assenta junto à mesa da comunhão e come do mesmo pão e bebe do mesmo cálice. O que Jesus está estabelecendo é que a igreja, para viver o legado deixado, a igreja dos nossos dias, para viver o legado deixado pela igreja primitiva, precisa ser uma igreja que apresente a Deus um culto verdadeiramente vivo,
E não necessariamente, irmãos, um culto verdadeiramente vivo vai ser um culto em que nós não vamos ter o controle do nosso corpo. Eu não tenho nenhuma dificuldade e eu não tenho nenhum problema em ir num culto em que as pessoas estão num avivamento diferente, ou numa liturgia, ou numa expressão corporal. Não tenho dificuldades. Mas é preciso nós entendermos que culto vivo não é aquilo que nós vemos por fora, mas é aquilo que nós apresentamos por dentro diante de Deus. Aquilo que nós apresentamos de dentro do nosso coração. Então, quando Jesus estabelece que o culto é o relacionamento nosso, e o nosso relacionamento com Ele, Ele está dizendo que entre nós, entre a igreja do Senhor Jesus, a igreja que quer fazer a missão no presente, ela precisa viver um tempo de comunhão plena, sem as desavenças, as intrigas, sem a falha na prática do perdão, sem falhar no momento da comunhão, de estar juntos e a gente olhar para o outro e abraçar e dizer: você tem parte comigo neste ministério. É preciso que nós entendamos como igreja do Senhor, que como igreja nós precisamos apresentar um culto vivo, e isso depende do meu relacionamento com você, e do seu relacionamento comigo, do seu relacionamento com o seu próximo. Quer um culto vivo, cheio da presença de Deus? Valorize quem está do seu lado. Você já olhou para ver quem está do seu lado hoje? Geralmente a gente senta do lado das pessoas, das mesmas pessoas, todo culto. É ou não é? Tem irmãozinhos que ficam bravos quando eles chegam no culto atrasado e tem alguém sentado no banco dele. Ele olha com um cara assim meio que... E às vezes empurra o outro, vem chegando e empurra, quer sentar ali. Mas você já olhou para quem está do seu lado hoje? Você já teve a oportunidade de olhar para este irmão e dizer assim: cara, que bom que você faz parte da mesma igreja que eu aqui. A gente precisa se valorizar uns aos outros. Nós estamos juntos aqui é para nos complementarmos no culto. Nós, cada um, já pensou se todo mundo aqui fosse só cantor? Já pensou se todo mundo tocasse o mesmo instrumento? Nós não teríamos a harmonia que nós tivemos aqui na hora de cantar. Já pensou se todo pastor pregasse exatamente a mesma coisa e o mesmo tom de voz? Seria um negócio difícil de aturar. Valorize a pessoa que está do seu lado. Cuide daquele que se assenta ao seu lado. Porque é inevitável que a igreja passe por momentos difíceis. Eu quero dizer para vocês que existem em muitos lugares pessoas que se tornaram inimigas dentro da igreja. Pessoas que não se falam dentro de igreja. Eu conheci a história de uma moça e ela chegou a dizer assim: olha, eu já fui daquela igreja. Hoje, quando eu vejo alguém daquela igreja vindo na mesma calçada que eu troco de lado. Eu não quero nem passar perto. Eu falei: misericórdia, filha. Você precisa se converter, então, ou ser convertida mesmo pelo Espírito Santo. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem a alegria de estar em comunhão. E isso faz com que o culto que nós apresentamos para Deus seja um culto vivo e verdadeiro. Tem uns ditados assim que eu já ouvi crentes dizerem: eu dou um boi para não entrar numa briga. E o quê? Uma boiada para misericórdia. Misericórdia. Hã? Misericórdia. Não é dar nem para entrar e de forma alguma, não quero nem entrar e nem passar perto. A carnalidade, a soberba, nos faz dizer um negócio como esse: olha, se eu entrar nesse negócio, eu vou até o fim. Eu não largo de forma alguma. Cadê o amor entre nós? Que culto nós estamos prestando para Deus? De domingo a domingo, geralmente nós nos encontramos dentro do lugar reservado para cultuar. Mas que culto que eu ofereço se a minha vida, eu tenho um problema com o meu irmão que está lá na outra igreja, que eu tenho um problema com alguém que está do outro lado do mundo, que eu tenho um problema com alguém que eu não falo, eu falo, mas eu não vou falar, e está resolvido entre mim e Deus. Eu estou pregando sobre perdão na minha igreja. Estamos estudando a oração do Pai Nosso. Estamos já há 4 estudos no versículo de número 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso tem sido muito doloroso
mas é Bíblia, precisa ser dito. Nós só podemos oferecer um culto verdadeiro para o Senhor. O culto vivo só pode ser oferecido por um povo que é vivo. O culto vivo só pode ser oferecido por aquele que é vivo por dentro e por fora. E se eu tenho um problema de relacionamento com meu irmão e eu não resolvo isso diante da cruz, o meu culto tem sido rejeitado pelo Senhor. Eu posso ser a melhor voz, posso ser a melhor igreja, mas se eu não estiver vivo diante do Senhor, o meu culto é morto para com o Senhor. Então, esta igreja, que a bênção da comunhão, que é de oferecer um culto vivo, era uma igreja que vivia na prática do perdão constantemente. Um culto vivo era oferecido por uma igreja que tem louvor nos lábios, mas que ama o próximo de maneira real, efetiva e não apenas de palavras. Se não houver vida na comunhão da igreja, não haverá vida no culto. Se não há vida no culto, é porque esta igreja já morreu. E eu posso falar um testemunho para vocês aqui hoje. Eu sei que talvez vocês, como igreja, vocês não são perfeitos. Não, como eu disse, não há igrejas perfeitas. Talvez haja problemas que precisam ser resolvidos. Mas eu percebo vida no meio de vocês. Como eu disse aqui, eu fui abençoado enquanto estava sentado ali. Enquanto vocês cantavam. Enquanto a música estava sendo cantada pelo casal, pelo Vandinho e pela irmã que cantou. Sabe que a gente entrar numa atmosfera espiritual, alguém já sentiu isso, atmosfera espiritual? Você entra e você pode entrar, às vezes talvez até cansado, mas você sabe ver a leveza do Senhor no nosso meio. Quem é vivo percebe quando Deus está presente. Quem não é vivo e está no culto de pessoas vivas, apresentando o culto vivo, a única coisa que vai conseguir sentir no culto é uma emoção superficial. Vai sair daqui e a vida vai tocar e continuar do mesmo jeito. Mas a igreja primitiva, que tinha comunhão, amor, a evidência da comunhão era o amor, a evidência da comunhão era um culto vivo apresentado juntamente com todo o povo. Esta igreja também era a igreja que tinha como bênção da comunhão a certeza de que eram salvos. Da comunhão dos que creram, era um o coração e a alma. Todos tinham a mesma coisa em comum. É ter a certeza da salvação, é bênção da nossa comunhão. Por que que nós precisamos nos relacionar e ter comunhão uns com os outros? Porque é com quem está sentado do seu lado, é com quem está congregando em outro lugar, por onde você já foi, já passou, são pessoas que estão ligadas em Cristo e são com elas que nós vamos passar toda a nossa eternidade. Eu não sei se alguém aqui já teve a dificuldade de entender, mas um dos grandes questionamentos que eu costumo ouvir são de pessoas cristãs, gente crente, membros de igreja, que diante de alguns questionamentos assim, pastor, a gente pergunta assim, você tem certeza da salvação? Pastor, eu acho que eu tenho. Olha, você não pode achar, você tem que ter certeza. Você tem certeza? E recentemente uma pessoa perguntou, será que eu sou salvo mesmo? Eu falei, olha, só tem algumas perguntas que eu preciso fazer para a gente definir se de fato há salvação, você de fato se foi convertido pelo Senhor. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, você consegue amar alguém? Ah, sim, pastor. Sim, lógico que eu amo. Então me diga 5 pessoas que você ama na igreja. Bom, peraí, na igreja? Bem, olha, não. Bom, aquela... Não, também não é amor. Peraí. Olha, talvez aquela... Não, acho que é mais uma simpatia mesmo. Não, esse também não vai dar um... pastor. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos caminhando juntos e a palavra do Senhor nos diz que aquele que não ama permanece morto. Mas se nós andarmos na luz, mantemos comunhão com o Pai, com o Filho e mantemos comunhão uns
com os outros. A bênção de nós termos a certeza da salvação é de que nós estamos caminhando com um povo que é salvo como nós. Essa é a grande bênção que a comunhão nos traz, a certeza da salvação, conforme o apóstolo João, no capítulo 5, ele diz que Deus quer que todos nós tenhamos a certeza da salvação. E por isso nós precisamos da comunhão, olhar uns para os outros e ver que neles nós podemos então somar para adorar, para servir, para glorificar, para exaltar e para testemunhar do mesmo Deus. Nós somos a igreja que esse mundo precisa olhar e ver em nós a pessoa de Cristo, porque ser cristão hoje, ser crente no Brasil, está muito difícil. Você chega no lugar e fala que é crente, você fala que é pastor, é pior. Você fala que é pastor, o cara vê você assim, está montado na grana. O senhor é só pastor, o senhor não trabalha não? Me perguntaram isso recentemente. Fui comprar um negócio, fazendo a ficha na loja, profissão, falei assim, eu sou pastor evangélico da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o senhor não faz outra coisa não? Eu falei, não. Pastor trabalha. Às vezes a gente não tem essa visão, né? Pensa que o pastor, o trabalho dele é só no domingo. Conta a história de um pastor que estava na cidade do interior, e na segunda-feira de manhã ele estava sentado na rede com o livro na mão. Passou o irmão e gritou assim, ei pastor, vida mansa, hein? Eu falei assim, não irmão, estou trabalhando. Estava lendo um livro. No outro dia o pastor estava com a enxada na mão, capinando um pequeno quintal na frente da casa, e você, ei pastor, hoje o senhor está trabalhando. Eu falei assim, não, hoje eu estou descansando. Grande problema dos nossos dias é que nós não reconhecemos às vezes o valor dos que vão passar a eternidade conosco. Irmãos, eu já tive problemas com membros de igreja, pessoas, membros da igreja. Assim que cheguei para a segunda igreja foi algo muito difícil para mim no início do meu ministério. Eu saí da terceira igreja, depois de 6 anos, a igreja tinha passado por uma divisão. Nós começamos com 11 pessoas na igreja, eu tinha acabado de sair do seminário, fresquinho, não sabia nem conduzir nada. E chegamos na igreja com 11 pessoas, Deus deu graça e misericórdia. Depois de 6 anos, nós deixamos a igreja com 120 matriculados na escola dominical, 98 membros comungantes na igreja. Mas Deus tocou meu coração e disse assim, está na hora de largar a folha e deixar que outro carregue, e eu vou enviar você para outro lugar. E eu entreguei a igreja em julho sem saber para onde ia. E aí, em agosto, o conselho me convidou para conversar e nós então fechamos de ir para a segunda igreja. Mas de agosto até 1º de janeiro do ano de 2009, eu só vi assim, você vai para onde mesmo? Fiquei sabendo que você saiu da terceira igreja, está indo para onde? Vou para a segunda, está lascado. Você é o frango debaixo do balaio. Quem é da roça entende isso aqui que eu estou falando. Você sabe o que é o frango debaixo do balaio? Na roça é o frango que vai morrer no dia seguinte. Eles pegam o frango, põem debaixo do balaio para ele ficar em jejum, para aliviar o papo, para ficar limpinho, mais fácil de limpar. No dia seguinte de manhã, faca no pescoço. Falaram que eu era o frango debaixo do balaio. Eu falei assim, mas eu não quero morrer. Pastor, só vai ficar lá 1 ano para cobrir a necessidade. E depois o senhor vai morrer, que aquela igreja mata pastores. Eu ouvi isso. Falaram isso para minha esposa. Nós choramos. Nós estávamos comemorando aniversário de casamento, numa churrascaria, que já nem tem mais aqui em Volta Redonda, era na Dutra lá. Parece que vai abrir de novo, não sei. E quando nós estávamos indo, nós paramos num lugar, encontramos uma pessoa da igreja, e ela falou assim, nossa, eu estou orando tanto por você. Eu falei assim, amém. Eu falei, nossa, estou orando porque eu estou com a pena de vocês estão indo para a segunda igreja. Nós choramos, aniversário de casamento chorando, meu menino pequenininho. Aí nós chegamos lá, um missionário, Rafael, que é de uma outra denominação, ele é da Igreja Batista. O Rafael chegou perto de mim e falou assim, cara, estou muito feliz. Eu falei, que bom.
eu estou muito feliz porque eu estou sabendo que você vai para a segunda igreja. Eu falei assim, você está ficando doido? Todo mundo me diz o contrário, só você está me dizendo isso? Ele falou assim, olha irmãos, eu sou presbiteriano, convicto das minhas raízes. Ele disse assim para mim, Márcio, quando me falaram que você está vindo para a segunda igreja, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, se for esse cara, o Senhor vai abençoar ele. E Deus deu uma paz ao meu coração e eu precisava te encontrar. E eu estou dizendo assim, vai em paz porque o Senhor é contigo. Eu falei, amém. Foi a melhor palavra que eu ouvi e única. Fui para a segunda igreja trabalhar. Certeza de que quem me chamou é o Senhor. Ali eu encontrei pessoas difíceis, sim. Como eu disse, enfrentei problemas com pessoas ali. Pessoas que no primeiro batismo que eu fiz, disse assim, se o pastor fulano de tal estivesse aqui, ele não faria o batismo do jeito que o Senhor fez. E eu era meio narigudo e bocudo, e eu dei a seguinte resposta, eu não sou o pastor fulano de tal, e eu não aceito comparações. Primeiro, porque eu sou enorme de gordo, e ele é magro. Cortei ali logo de cara. Essa pessoa me perseguiu bastante tempo, e eu tentei relutar com isso. Sabe como que Deus quebrantou o coração? Ora pelos seus inimigos e por aqueles que te perseguem. Eu comecei a orar por ele. Comecei a orar por ele todos os dias. Oh Deus, eu nunca fiz nada para ninguém. Eu posso até ter feito, lógico, não sou santo, né? Mas eu nunca fiz nada para ele me odiar. Eu nunca dei uma palavra que ele pudesse sentir ofendido. Por que ele não gosta de mim? Ele ama o outro pastor? Amém. Mas eu posso ser amado também, posso amar. E eu comecei a orar por ele, todos os dias. Um belo dia ele entrou no gabinete e disse assim, se algum dia eu tiver um problema com o senhor, eu falei, pronto. O senhor não repara, porque pode ser que nós tenhamos um problema. E o negócio agravou mais ainda. E eu falei assim, Senhor, vai parar de orar, eu estou orando, o troço está piorando. E aí a minha esposa falou, nós vamos começar a orar por ele. E nós começamos a orar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, eu digo isso como um testemunho de quem viveu. Eu descobri que esse irmão é meu irmão em Cristo. E nós vamos passar a eternidade juntos no céu. Porque a barreira que nos separava foi quebrada pelo poder da comunhão e da oração. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão conosco e ter a certeza de que são com esses que nós vamos passar a eternidade. Muros e barreiras, muitas vezes nós permitimos que elas se construam diante da nossa caminhada. Isso nos impede de ter um relacionamento com o Senhor e deixarmos de experimentar aquilo que está no coração de Deus. É que nós possamos viver essa comunhão de uma maneira bem plena, como fruto do legado que a igreja primitiva nos deixou. É preciso que nós tenhamos uma vida em amor, é preciso que nós vivamos num culto vivo, oferecendo uma vida viva que oferece um culto vivo para Deus. É preciso que nós tenhamos a certeza da nossa salvação e estar em comunhão, até mesmo com aqueles que um dia se posicionaram contra nós. Mas eu quero encerrar aqui, que a maior bênção que a comunhão pode produzir entre nós é a bênção desse ajuntamento solene que nós nos reunimos aqui para adorar. É quando a gente se reúne para esse tempo de adoração. E é inevitável falar de comunhão sem lembrar-se aqui do Salmo 133, que é o Salmo da comunhão. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, as vestes. Eu estou emocionado aqui que eu vou ler o texto, melhor do que... A menina, tem projeção do texto aí? Tem? Salmo 133? Aqui é rápido. Mas ó como é bom, você tem esse texto, lê comigo? Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Interessante esse salmo. Esse salmo foi escrito por Davi, e esse salmo retrata, é conhecido como o salmo da comunhão fraternal, a comunhão
entre os irmãos. E aqui Davi faz uma metáfora. Ele fala aqui do óleo, essa fantástica metáfora do óleo. O óleo era a capacitação do Espírito, era a unção sacerdotal. E o que Davi está querendo dizer aqui é que a comunhão dos cristãos, ela é firmada na presença do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode estar em comunhão um com o outro. A outra questão que Davi coloca aqui, e que aí eu faço a lembrança do episódio. Esse salmo, provavelmente, segundo alguns comentaristas, esse salmo foi escrito depois de um tempo em que as tribos haviam se afastado. Davi e Saul, o povo foi rachado ali, alguns estavam com Davi, outros com Saul, agora Saul morreu. Davi está entrando em Jerusalém aclamado como rei. Diante dele, aqueles que estavam com ele, e o povo que há muito tempo, muitos talvez não se viam. Então eles adentram o local, Davi assume a liderança, agora ele é o rei de Israel. E ele está ali, talvez no alpendre do seu palácio, e ele acabara de já juntar o reino. Saul, com o seu ódio, com a sua fúria, com a sua perseguição, com a sua inveja, com suas lanças, com a sua falta de amor, ele dividiu o reino, ele separou as pessoas. Agora Davi traz as tribos de volta. E essas tribos estão reunidas novamente em Jerusalém. Saul é morto. E aí talvez Davi, olhando ali diante do povo reunido, ele olha os 12 anciãos, compartilhando o elemento, compartilhando o pão. Depois de passados esses anos de ódio, de guerra, de separação, ele vê os 12 anciãos juntos comendo pão e escreve este salmo. Oh, como é bom e agradável ver os irmãos unidos novamente. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que reconciliação no meio do povo de Deus. Não tem coisa melhor que gere comunhão na igreja quando nós olhamos um para o outro, nós temos o desejo de estar um com o outro. É quando fala assim, está chegando domingo, é festa. Salmo 122 brota no nosso coração de uma maneira muito especial. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O tempo aqui é tempo de alegria, o tempo aqui é tempo de desenvolvimento de amor, o tempo aqui é tempo de um culto vivo, o tempo aqui é tempo de nós nos agregarmos e cada vez mais próximos, porque vamos dividir a eternidade juntos. 2 semanas atrás, um cara mandou e falou assim, pastor, eu gosto muito de você, pena que nós nos encontramos todos os dias. Eu falei assim, fica tranquilo, nós vamos passar a eternidade juntos no céu. Ele disse, ô pastor, eu creio nisso, e eu creio nisso, que se nós formos separados uns dos outros aqui pela morte, você precisa ter certeza que nós nos reencontraremos no céu com o Senhor, e lá o Salmo 123 será pleno sobre nós. Seremos alegres, felizes, porque estaremos juntos. Não vamos talvez não vamos ter a lembrança daqui, das coisas dessa terra, mas eu quero dizer que eu vou olhar para você e eu vou te reconhecer como meu irmão. Essa é uma questão, Giovanni, que você que é mais experiente do que eu e mais sábio, você pode me ensinar. Mas eu penso assim, por que eu tenho que ter comunhão com você? Se lá no céu, quando eu chegar, eu vou passar por você e fazer de conta que eu não te conheço. Pastor, nós vamos nos conhecer no céu, não do parentesco que nós temos uns com os outros aqui. Você não vai chegar no céu, ver a sua família que morreu e falar assim, oh, meu pai, minha mãe. Não. Esta não é a verdade. Nós vamos chegar no céu e eu vou olhar para o meu irmão em Cristo, irmão que eu fiz pelos laços da cruz do Senhor. Eu vou olhar para ele e dizer, que bom que nós estamos juntos aqui. Que alegria poder estar com você. Essas coisas precisam nutrir o nosso coração para nós sermos essa igreja que o Senhor espera. O amor, culto vivo, certeza da comunhão e de estarmos juntos todos os dias. Alegre-se quando for domingo. Que dia que é culto de semana aqui? É quinta? Alegre-se na quinta. Venha para o culto. Ah, pastor, trabalho o dia inteiro. É difícil. Faz uma força, irmãos. Deus nunca chamou ninguém à toa para o trabalho.
Deus sempre chamou gente ocupada. Eu quero desafiar você a ser cada dia a igreja com o legado do passado, mas com uma visão do presente e com a missão pronta para ser feita. Não depende do pastor, não depende do conselho, não depende do louvor, mas depende da individualidade de cada um aqui. Se cada um assumir o seu papel, a missão do presente será feita baseada nos primórdios da igreja que Deus planejou para nós, planejou para o seu reino. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. E eu quero finalizar aqui orando e passando a palavra para o meu irmão, pastor Giovanni. Deus, obrigado, porque no dia a dia nós podemos aprender a ser igreja do Senhor. Deus, aonde nós estivermos falhando, nos ajude a corrigir. Se estamos sendo intolerantes na falta do amor, nos ensine a amar uns aos outros, como o Senhor mesmo nos ensinou. Nos leve a olhar a necessidade do nosso próximo, de mantermos um relacionamento saudável com Ele, porque a base do nosso relacionamento com o Senhor, ela deve refletir na vida do meu irmão. Então me ajude e nos ajude a oferecer um culto vivo para o Senhor, com relacionamentos saudáveis, vivos por dentro e vivos por fora. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a certeza de que quem está do nosso lado tem dividido as mesmas lutas e caminhamos no mesmo objetivo, que é servir ao Senhor. Mas acima de tudo, aumente a nossa alegria no reencontro. Quando nós estivermos juntos, celebremos o Salvador, que é Cristo Jesus. Quando estivermos juntos, que comamos do mesmo pão, bebamos do mesmo cálice. Ao sairmos por esta porta, que não deixemos a nossa comunhão aqui, mas que a levemos aonde nós estivermos, para que o mundo possa olhar em nós e ver que somos diferentes, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E assim, cresçamos, frutifiquemos, como a igreja que o Senhor projetou. Oramos, agradecidos, e rogando a Tua bênção sobre Casa de Pedra, que muitos anos ainda sejam vividos por essa igreja, anos de prosperidade espiritual, de número. Eu peço, Senhor, a bênção sobre eles. Eles têm um projeto de construção. Nós não sabemos, talvez, quais são os planos do Senhor, mas revela, Deus, o Teu plano para este povo aqui. E nós cremos numa igreja que tem caminhado dentro dos propósitos do Senhor. Abençoa Teu servo, pastor Giovanni, toda a liderança, os liderados, o conselho, sabedoria para estes homens, para que eles olhem o reino como têm olhado, como reino, para que olhem para o reino, desejando ser parte do reino, para que eles vivam como a igreja, a semelhança da igreja primitiva, e que assim o Senhor derrame sobre eles a graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.